A história de O Problema dos Três Corpos se desdobra seguindo o protagonista Wang Miao, cujo primeiro enigma é o mistério dos suicídios em série. Diversos membros da renomada organização acadêmica internacional, Fronteiras da Ciência, tiraram suas próprias vidas, e Wang Miao, também cientista, é recrutado pelos militares para descobrir a verdade. Ele conhece Ding Yi, nerd da física suicida Yang Dong, e descobre que o desespero de Yang pode ter sido causado pelo fracasso de um experimento de colisão de partículas. No dia seguinte, Wang enfrenta um segundo mistério. Uma contagem regressiva fantasmagórica começa a aparecer diante de seus olhos incessantemente. Ele suspende seu projeto de nanotecnologia após consultar Shen Yufei, membro das Fronteiras da Ciência, e a contagem regressiva desaparece milagrosamente. No entanto, Wang continua suas investigações e descobre que a contagem regressiva está oculta no fundo da radiação cósmica, convencendo-o de que forças sobrenaturais estão limitando a pesquisa científica e física na Terra. Durante a visita a Shen Yufei, Wang Miao nota que ela está profundamente fascinada por um jogo de realidade virtual, que revela a civilização dos três corpos neste livro. Wang coloca o equipamento de jogo e entra pela primeira vez no mundo do jogo dos três corpos. No deserto extremamente frio, ele encontra o rei Wen da dinastia Zhou e um seguidor. Seguindo-os, ele explora o mundo infernal dos três corpos, onde o clima é imprevisível. Às vezes, as temperaturas sobem repentinamente, levando os habitantes do planeta a desidratarem até se reduzirem a apenas pele, numa tentativa de evitar o desastre. Quando o frio extremo se instala, os seres dos três corpos podem congelar, transformando-se em blocos de gelo e morrem. Com a destruição da civilização número 137 pelo frio intenso, Wang sai do jogo Os Três Corpos, coberto de suor frio pelo terror que a experiência lhe causou. Ele então visita a mãe da cientista falecida Yang Dong. Sim, ela, Ye Wenji, a verdadeira protagonista do primeiro livro. Através dos relatos do aluno de Ye Wenji, a vida dela começa a se desdobrar. Ye Wenji perdeu o pai em 1967, quando testemunhou o assassinato dele, um defensor da verdade científica, brutalmente espancado até à morte por 4 estudantes do ensino secundário armados com sinos, sob a acusação de ser uma autoridade acadêmica reacionária. Em 1969, num canteiro de obras em Daxingdanling, onde mais de 100 mil pessoas depositaram toda a sua paixão juvenil na destruição do ambiente natural, transformaram florestas em montanhas estéreis, araram pastagens transformando-as em campos férteis e, posteriormente, em desertos. Nesta onda de desflorestação, Ye Wenji conheceu Bai Mubin, um jornalista de ideias progressistas. Ele emprestou-lhe um livro progressista e pediu-lhe que escrevesse uma carta de conselho para ele. Inesperadamente, a ação do jornalista, que acreditava ser astuto em relação às nuances políticas, enfrentou consequências graves. Quando os superiores investigaram, este ex-confidente transferiu toda a responsabilidade para Ye Wenji, resultando no seu confinamento num centro de detenção. No centro de detenção, Ye Wenji recusou-se a assinar um relatório que incriminava o seu pai. Todas essas adversidades aprofundaram a sua compreensão sobre a feiura da natureza humana, e ela reforçou uma vez mais a sua esperança de que uma civilização alienígena pudesse vir à Terra para salvar a humanidade. Ye Wenji acorda de um coma frio e descobre que está no helicóptero. Yang Weining, um estudante de pós-graduação que seu pai tinha orientado, a escolheu para participar do misterioso projeto da Costa Vermelha e veio resgatá-la. No entanto, o preço para se juntar ao projeto era que ela teria que viver isolada na base de transmissão no pico do radar pelo resto da vida, isolada do mundo para sempre. Desesperançada com a humanidade, Ye Wenji aceita a condição sem hesitar, acompanhada por Yang Weining e seu superior, o comissário Wei. O avião pousa no pico do radar. As memórias do aluno dia chegam a um fim. E é só então que Wang Miao descobre que após a perda de seu pai, ser injustamente acusada e traída, Ye Wenji se juntou ao projeto da Costa Vermelha e passou 20 anos na base da Costa Vermelha. Na década de 90, ela retornou à universidade onde seu pai tinha assinado para lecionar astrofísica até se aposentar. Agora, essa idosa perdeu sua filha, Yang Dong, o que verdadeiramente desperta pena. Isso também intensifica o ímpeto de Wang Miao para desvendar o mistério por trás do suicídio. Nesse momento, Xi Qian, o veterano militar que ajudava Wang Miao na investigação, traz novas informações. Parece haver pistas escondidas no jogo dos três corpos, o que leva Wang Miao a embarcar em uma série de viagens pelo jogo dos três corpos. Na segunda entrada no jogo, Wang Miao encontra a figura do pensador antigo chinês Mozi e vê o modelo do universo que ele criou. Mozi imagina o universo como duas esferas circulares cercadas por um mar de fogo, usando a rotação das cascas interna e externa e a expansão e contração térmicas para explicar a alternância entre dia e noite e as mudanças no tamanho do Sol. Mozi tem grande confiança nesse modelo impressionante, mas sua confiança é queimada a cinzas com a ascensão de um Sol gigantesco. Na terceira vez que entra ao jogo, Wang Miao encontra um grupo de NPC de sábios humanos antigos e revelou com seu novo Ida de Copérnico a razão fundamental para a catástrofe que afetou o mundo dos três corpos. O sistema estelar da civilização dos três corpos tem 3 sóis,
e a sua movimentação errática e imprevisível cria um mundo infernal. Durante a quarta sessão do jogo, Wan Miao encontra Newton, Von Neumann e Kim Ji-wan. Sabe-se que a força é em números, então eles usam 30 milhões de soldados armados com bandeiras pretas e brancas para simular o cálculo binário de zeros e uns, formando um impressionante computador humano na tentativa de prever os padrões de movimento dos três sóis. Como pode imaginar, com o alinhamento dos três sóis no céu, essa tentativa também falha. No quinto jogo, o supremo gênio Einstein usa os resultados de falhas de vários algoritmos para confirmar que é impossível prever o movimento dos três sóis. A única opção para a civilização dos três corpos é voar para o cosmos em busca de um novo ar. Com isso, a jornada do Wan Miao no jogo dos três corpos chega a uma pausa temporária. Enquanto isso, no mundo real, ocorreu um assassinato. Shen Yufei, que ajudou Wan Miao a eliminar a contagem regressiva, foi morto a tiros, e o suspeito provável era uma pessoa chamada Banan. Com dúvidas sobre o assassinato, Wan Miao recebeu um convite para participar de um encontro offline dos jogadores dos três corpos. Surpreendentemente, o organizador do evento era o próprio suspeito do assassinato, Banan. Ele pergunta aos jogadores presentes se eles apoiam a chegada da civilização dos três corpos para substituir a humanidade na administração da Terra. E os dois oponentes têm suas ideias permanentemente anuladas. Para completar sua missão de infiltração, Wan Miao finge concordar e torna-se um novo membro da organização Trisolaris na Terra. Na última vez que entra no jogo dos três corpos, Wan Miao vê a frota dos três corpos partir em expedição para um novo mundo, marcando o fim do jogo. A cena final convida novamente os jogadores para o encontro da organização dos três corpos. Neste encontro, Wan Miao descobre, para sua surpresa, que o líder espiritual da organização dos três corpos na Terra não é outra senão Ye Wenji. O que mais choca Wan Miao é que Ye Wenji ordena que seus subordinados executem Banan, que estava desesperado para se salvar, e depois, com serenidade, continua a contar as histórias do passado relacionadas à base da Costa Vermelha. Durante o trabalho no projeto da Costa Vermelha, Ye Wenji usou o Sol como antena para amplificar a potência de transmissão e lançou o primeiro grito da Terra para o espaço. 8 anos depois, Ye Wenji, que já tinha constituído família com Yang Weinim, ficou chocada ao descobrir uma resposta vinda do espaço exterior que repetia uma simples mensagem: não responda. Não responda. Então, ela não respondeu, e o drama terminou. Foi brincadeira. Ye Wenji não seguiu o conselho. Ela respondeu: venham aqui com seu poder para salvar a humanidade de seus pecados. E essa mensagem foi enviada para o sistema solar mais próximo da Terra, Alpha Centauri. Enquanto isso é relatado, o policial Shi Qian, responsável pela investigação do caso, lidera uma equipa que invadiu o local, capturando membros da organização Trisolar, ETO, incluindo Ye Wenji, e os leva para interrogatório. Durante o interrogatório, Ye Wenji confessa mais informações, começando com o homicídio. Na época do projeto da Costa Vermelha, o comissário Lei descobriu evidências de que Ye Wenji estava se comunicando com extraterrestres. Para esconder este fato, enquanto Lei e seu marido estavam verificando equipamentos abaixo de um penhasco, Ye Wenji friamente cerrou a corda, matando-os para silenciá-los, e o incidente foi tratado como um acidente comum. Como viúva, Ye Wenji deu à luz Yan Dong e, após o fim da Revolução Cultural, foi reabilitada e voltou a ensinar em sua alma mater. Responsável por um projeto de localização de uma base de lançamento em uma região remota do Noroeste, ela conheceu o verdadeiro futuro líder da organização Trisolar, Evans, um filho de rico que passou 3 anos plantando árvores em montanhas desoladas para proteger aves em extinção. Dono de uma empresa multinacional de petróleo com ativos de 45 bilhões de dólares. Apesar de sua riqueza, ele também não conseguia impedir a destruição do ambiente natural pelo homem e ansiava por uma civilização extraterrestre para salvar a Terra. Um tinha fundos, a outra tinha tecnologia e eles rapidamente se uniram e fundaram a organização Trisolar. Eles disseram um ao outro a saudação da organização Trisolar: somos camaradas agora. 3 anos depois, Ye Wenji foi convidada para o gigantesco navio Dia do Julgamento, no Atlântico. Baseando-se nas coordenadas cósmicas fornecidas por Ye Wenji anos atrás, Evans construiu a segunda base da Costa Vermelha e conseguiu ter comunicado com a civilização Trisolar. Os primeiros membros da organização Trisolar na Terra conferiram a Ye Wenji o título de Comandante Supremo e gritaram o slogan: abaixo a tirania humana, o mundo pertence aos três corpos. Assim, o véu misterioso da organização Trisolar na Terra foi totalmente levantado. Inclui a facção do Advento, que deseja usar a força extraterrestre para destruir a humanidade, a facção da Salvação, que adora a civilização extraterrestre como um deus, e a facção da Sobrevivência, que procura sobreviver através da traição de seus compatriotas. Tudo isso era inconsistente com o ideal de Ye Wenji de usar a civilização extraterrestre para transformar a humanidade. O jogo dos três corpos, conhecido por nós, é o berço da facção da Salvação, na esperança de resolver fisicamente o problema de Trisolar e permitir que o mundo de Trisolar sobreviva, evitando assim a sua invasão do sistema solar. No entanto,
Isso é contrário aos ideais da facção do Advento de destruir a humanidade, e foi por isso que Shen Yufei foi morto por Panan. E a Wenji também menciona que muitas comunicações vindas do mundo Trisoar foram armazenadas no navio, dia do julgamento, para se apoderar das informações do mundo de Trisoar e destruir a organização liderada por Evans. Os líderes da Aliança Internacional desenvolveram o plano Guzin. Eles colocam umas fibras nanos, com 1/10 da espessura de um fio de cabelo, em um estreito canal de água. Quando o navio passa, ele é cortado em mais de 40 pedaços, assim como Evans é cortado em 3. Com o plano Guzin sendo um sucesso avassalador, a Aliança finalmente obtém até 28 GB de informação Trisoar e desvenda as mensagens chocantes. Acontece que um operador de escuta idoso em Trisoar inadvertidamente recebeu a primeira mensagem da Terra, e para evitar a inevitável invasão da frota Trisoar, o operador de escuta respondeu com uma mensagem curta: não responda. Contente que não houvesse resposta, a Terra não seria mais do que uma direção vaga sem dados de distância para Trisoar, e as chances de localizar a Terra no vasto universo eram mínimas. Claramente, o ato desse operador de escuta violou as leis do mundo de Trisoar. Quando a mensagem foi exposta, o líder de Trisoar queimou mais de 6.000 Trisoares relacionados e ordenou que a frota Trisoar se preparasse para partir em direção à Terra. Nesse momento, a civilização Trisoar estava muito à frente do mundo microscópico em comparação com a civilização da Terra, tendo descoberto que há 11 dimensões no mundo microscópico. Usando essa vantagem tecnológica, os Trisoares criaram uma importante arma contra a Terra, os Sophons. Eles desdobraram prótons do núcleo atômico em 2 dimensões e os esculpiram em computadores inteligentes, enviando-os à Terra antes da frota para monitorar a humanidade e interferir nos experimentos de colisão de partículas da humanidade, bloqueando assim a pesquisa científica da humanidade. Isso também revelou a razão pela qual muitos cientistas no início do livro não conseguiram encontrar padrões experimentais e escolheram o suicídio. E foi assim que os Sophons formaram a imagem do contador regressivo fantasma na retina de Wan Miao. E agora, exatamente durante uma conferência internacional decifrando as informações Trisoares, os Sophons que chegaram à Terra exibem outro milagre. Todos os participantes veem as mesmas palavras diante de seus olhos: vocês são insetos. O mundo humano mergulha no desespero. Wan Miao e Ding e afogam suas mágoas em álcool. É então que Shi Tian os encontrou e os levou de carro a um campo de trigo. Lá eles observam a praga de gafanhotos devorando os grãos de trigo, uma força imparável cobrindo os céus. E parece que eles entendem a intenção de Shi Tian. A civilização de Trisoar, ao ver a humanidade como insetos, parece ter esquecido um fato: os insetos nunca foram verdadeiramente derrotados.